Lupe. 4h05, uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora está no ar o Arena CBN, hoje dia 12 de novembro de 2025. Estamos aqui nesse finalzinho de tarde, nesse finalzinho de quarta-feira, para levar até você, ouvinte da Central Brasileira de Notícias, muita informação, mas também de uma forma mais leve, né? Para dar aquela calma, né? E hoje eu não vou perder tempo, porque nós estamos recebendo um convidado que, olha, vai render muita coisa durante essa 1 hora de bate-papo aqui do Arena CBN. Antes de apresentá-lo, boa tarde, Carlão de Freitas. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde ao nosso convidado. Boa tarde a Júlio Nascimento. Júlio Nascimento, boa tarde, Nascimento. Tá bonito hoje, hein, menino? O nosso convidado merece, né? Já fez a gravação. Olha aí, você tá com a gravação daqui a pouco. Tá nervoso ou não? Você recebeu o roteiro? Não recebi o roteiro. Então vai tranquilo, segue o roteiro. Certo. Não vai inventar porque... Olha, queria agradecer. Não. Você segue entendeu? o roteiro. Tá bom, combinado. Principalmente por ser o primeiro, né? O Fábio Scheib tá conosco? Tudo bem, Scheib? Boa tarde. Boa tarde. E aí, Lupe, boa tarde, Opa. boa tarde, Carlão. Júlio Nascimento, sempre prazer recebê-lo na Arena também. É o convidado também, que eu estou curioso pra saber quem é, viu? E ele jogou no seu time, Então, Fábio a Scheib. pergunta é essa. Será que o Fábio Scheib era apoiador? Não sei, deixa eu ver. Eu acho que o Fábio Scheib pediu a presença dele no time titular mais vezes. Eu acho que teve um momento que pediu. Teve um momento que pediu, específico sim. que pediu. Teve um momento que solicitou a presença dele na meta do Verdão. Só que naquela época o Fábio Scheib ainda não tinha tanta força política no Palmeiras igual ele tem hoje. Assim, Ele é primeiro secretário de Leila Pereira. Mas tem um momento que ele xingou. Não porque tava no time, tava do outro lado, entendeu? Recentemente. É verdade. Sim, 2017, sabe? Nossa, teve aí muito. Ele ficou bravo. Teve um 3-0 aí. Nossa Aí ele ficou bravo. Moisés Lucarelli quase caiu aquele dia, né? De alegria. Nós estamos recebendo hoje aqui no Arena CBN Mário Lúcio Duarte Costa. O torcedor que tá no carro fala assim, Mário Lúcio Duarte Costa, eu não tô lembrando quem que é, mas se eu falar que é o goleiro Aranha, aí sim todo mundo vai descobrir. Tudo bem, Aranha? Boa tarde, seja bem-vindo ao Arena, obrigado por aceitar o convite. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer, uma alegria. Eu acho que cada convite desse que aparece é sinal que a gente está sendo lembrado e que nós fizemos coisas boas, né? Então, fico feliz de ser convidado. Aranha é o nosso entrevistado aqui no Arena CBN, vai relembrar muito a história da bola, vai contar história pra gente, vamos perguntar coisas do futebol moderno. O Aranha hoje desenvolve um trabalho bem legal no Hyper Valinhos, né, Aranha? Você tá trabalhando ali junto com esse projeto novo que vem dos Estados Unidos, que tem como trabalho principal o futebol, mas também voltado pra educação, né? Exatamente, o Hyper é um time profissional nos Estados Unidos, na cidade de Washington, né, na capital. É um time novo lá também, que tá buscando crescer. E trouxe para Valinhos a categoria de base, né? Com a intenção de fazer esse intercâmbio, de trazer os americanos para cá. Né? Já veio alguns, não só americano, mas veio colombiano, venezuelano, mexicano, tinha do Sudão, tinha uma galera de outros países. E a intenção também é de levar alguns meninos para lá, né? Tentar fazer o futebol, levar daqui para lá. Então é um projeto muito interessante, é um projeto que, é claro, é uma SAF, é uma empresa, mas também tem um lado social, sabe, bastante. Haja vista que muitos clubes hoje em dia, na categoria de base, ou que estão tentando disputar alguns campeonatos, principalmente de São Paulo, têm cobrado dinheiro dos meninos, né? Sim. Tem mexido com o sonho dos meninos e no Hyper não. Né? A gente no Hyper não se cobra um centavo, não tem esse tipo de conduta. Boa! A gente vai falar mais desse projeto que o Aranha está integrado, um projeto novo aqui de Valinhos, cidade da região metropolitana de Campinas, e claro que a gente vai contar mais histórias de Ponte Preta, de Santos, de Palmeiras, Galo. A massa é... Muita gente não lembra, mas o Aranha fez muito sucesso Galo lá no Galo. Galo doido. Galo doido, campeão mineiro, não foi não? Foi bons tempos. Ô Aranha, rapidinho Bateu aqui. com o Fábio lá. O Fábio tá até hoje na luta, né? 45 anos. É verdade. Cruzeiro. Aranha e Fábio. Aranha do lado do Galo e o Fábio na Raposa. Rapaz, o cara não vai parar, hein? Mas é assim, ele jogando num time grande,
com um salário bacana, É verdade. com a carreira que ele tem, ele sabe que depois que você se aposenta, acabou. Aí você vai só assistir pela TV. Então, enquanto o cara pudesse segurar ali, se o cara tem prazer naquilo que ele tá fazendo... Muito jogador não tem esse desprendimento, né? Demora pra... vou aposentar, vou parar. Então, alguns cada um por um motivo. Às vezes por dor, por lesão, porque não tem mais clube. É interessante pra jogar. Às vezes você começa a pagar pra jogar, né? Sim. Você começa a receber propostas só de time que não paga. O que chama atenção, assim, é o nível do Fábio com 45 anos. Sim, né? sim. O nível técnico dele. É claro que isso ajuda muito, né? Fluminense, uma baita estrutura, tal, salário bom. Mas o nível técnico que ele consegue manter com 45 anos, cara, não é fácil. Não é um gigante do futebol brasileiro. Verdade. Exatamente. Bom, e se você tem perguntas pro Aranha, pode participar conosco, manda mensagem através do 19, que é o nosso código diário, nosso WhatsApp, 991869070. 19 991869070. Aranha passou por gigantes. Aliás, Aranha, gostei da tatuagem aqui, da ponte que você carrega no corpo, né? Olha lá, Carlão, o que você acha? Acho Bonita? Bonita. O que você achou? Bonita. Só? É. Lá ele. Bom, o Aranha vai continuar com a gente faz um intervalo rapidinho, pode mandar mensagem, a gente volta pra conversar muito sobre futebol, tem essa mudança no formato do Campeonato Paulista. Será que foi boa? Será que foi ruim? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais dessa mudança no principal estadual do Brasil. A Arena CBN, que tem os trabalhos técnicos hoje de Marcelo Abreu, hein? Se ele não pagar, nem eu. Eu tô fora. E ao lado dele, a Samela Jeep no streaming. O Arena tá no ar. A gente volta rapidinho. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. E a tendência é que hoje, amanhã, sexta e na semana que vem inteira, mas tudo bem, isso faz parte. 4 horas e 15 minutos. Guarani, hoje sempre. Hoje sempre. E a gente vai indo, não tem o que fazer. Ô,
Ô, Carlão de Freitas, Oi. o homem tá aqui, hein? Aranha é o convidado do Arena. Fica à vontade. Eu fico à vontade. Ele sempre claro lembra, que você vai ficar à vontade. E ele sempre lembra desse jogo, porque pra mim tem um significado especial também. Eu não tenho vergonha de dizer que um dia eu quero escrever um livro sobre essa partida, porque ela realmente ela é uma epopeia, não é só um jogo. E na vida do Aranha, ela muda também o patamar do Aranha depois dessa partida de Guaratinguetá. Seu Mário Lúcio, o que você fez naquela tarde e noite no Dário Rodrigues Leite foi impressionante. Acho que era pra acontecer, né? Apesar de muitos elogios que eu já recebi, e como eu vejo outros goleiros recebendo elogio também, eu sou do tipo da opinião que assim, o goleiro pega as bolas pegáveis. Sim. E as impegáveis, o nome já diz, né? Então, se ele chegou na bola é porque ela dava pra pegar, né? Dava pra defender. Então, eu não fiz nada extraordinário, além de fazer a minha função, a minha parte direitinho, bem feito ali. Mas com certeza aquilo ali foi uma virada de chave na minha carreira e na maneira que o torcedor Ponte Pretânia, a imprensa, passou a olhar pro Aranha, né? Você lembra desse jogo? Porque teve uma confusão na torcida, tinha spray de pimenta comendo solto e até chegou no gramado e foi justamente no momento perto do pênalti que você defendeu. Sim. É porque eu tava no gol do outro lado do estádio, né? Do campo. E da onde eu tava, dava pra ver a torcida da Ponte inteira, assim, né? E eu morei no Moisés Lucarelli, né? Fui criado aqui, tenho um vínculo muito grande com a Ponte Preta, com o torcedor. E aí eu lembro que naquele momento eu ficava me perguntando, né? Porque o Michel demorou muito pra bater o pênalti. E eu falava, caramba, será que é hoje? Né? E eu pensava, poxa, esse povo merece, cara. E aí eu ficava pensando isso só. Não me concentrei no jogo, no pênalti, em nada. Eu só ficava olhando pra torcida da Ponte, olhava e falava assim, nossa, tem que ser hoje, sabe? Esse povo veio aqui. E aí acabou que ele bateu, e eu fui pra bola e... Sim. Peguei, diferente de hoje, que o goleiro não pula onde quer, né? Depois, hoje, que eu falo assim, eu também peguei essa época depois, que tem o analista de desempenho que fala onde é que o goleiro tem que pular. Antes era por instinto, né? Antes era mais instinto. E tinha também umas teorias meio tornozelo, joelho, cada um tem umas teorias que pra mim não funciona nada. Assim. Quando pega, funcionou. Quando não pega... Canhoto não cruza, né? E aí, naquela época, não tinha esse analista e tal, mas eu tinha convido com o Michel aqui. 2007, né? E eu presto muita atenção no pênalti de segurança dos batedores, sabe? Todo mundo, quando tá o placar favorável, não é uma decisão, às vezes ele inventa de pôr no ângulo, no canto de cá, no canto de lá, cavadinha, mas quando é uma decisão mesmo, e você não tem um nome muito grande, uma chancela muito pesada, você vai fazer o seu de segurança, vai fazer da maneira mais fácil, e que ninguém vai te criticar, como ninguém criticou o pênalti do Michel. Porque ele bateu cruzado forte. Né, manual, seguiu o manual. Seguiu o manual. E aí eu tive esse entendimento na hora, eu falei, bom, ele não vai arriscar. Ele não vai arriscar. É um evento muito grande, que tá um momento muito importante agora. E aí acabou dando certo. E esse pênalti não sai da tua cabeça, hein, Carlão? O jogo foi maluco, né, Aranha? Porque a Ponte, ela foi se quebrando, né? O Abad que apitou. Nossa, o Elias acho que não jogou naquele dia. O Elias era o motor do time, né? Sim. Então, o Vanderlei não era um titular absoluto. Então a Ponte, ela chegou meio... Apesar de ela ter feito um grande campeonato paulista, ela chegou já meio cansada pra semifinal. E esse jogo foi uma batalha. O Guaratinguetá tava melhor que a Ponte. O time do Guaratinguetá, naquele momento, ele estava melhor. E a Ponte brigou, e principalmente pela torcida, né? Aquele dia a torcida tava maluca. E antes de passar pro Júlio, você citou essa questão aí de jogos importantes que o batedor, ele não inventa, ele vai na cobrança de segurança dele. Pro goleiro, normalmente. No goleiro tem muito disso, porque, cara, esse goleiro que eu vou citar aqui, eu vi ele como a gente comentou recentemente, eu vi ele nascer pro futebol no comercial, que foi o Alex Muralha. Ele ficou muito marcado numa decisão de pênaltis, Flamengo, que ele pulou sempre por um lado, não sei se era o direito ou o esquerdo, agora me foge da memória. Pro goleiro também tem isso, fala assim, cara, eu vou pular tudo pra esse canto, o que eu vou pegar? Não pode. Já tem ou muito aí tempo é um erro técnico do goleiro? Não, já tem muito tempo que não é assim que funciona. Então, o goleiro, quando ele chega na concentração, hoje em dia não fica mais igual... na época da pedra lascada, que os caras ficavam jogando baralho. Cacheta, né? O Eberlin que falou. Cacheta. Porque o Elvis jogava cacheta e não abrão. Agora os caras recebem
os vídeos dos jogos no celular, dependendo do time que você tá na concentração, fica passando 24 horas na TV os lances, melhores momentos, os pênaltis. Então o goleiro recebe as informações dos pênaltis, dos possíveis batedores, e aí onde é que eles batem, qual a porcentagem, e aí tem os vídeos dele batendo onde que eles estão te indicando. E aí o analista diz que o Elvis vai bater rasteiro no canto direito. Se o goleiro pula no esquerdo e toma o gol, ele tá assumindo toda a responsabilidade do trabalho. Ele jogou o trabalho fora. Né? Agora, se ele pula no canto esquerdo e pega, ninguém vai falar nada, né? Então tem essa responsabilidade também de você, de repente, querer arriscar, mas é muita coisa envolvida pra você assumir um risco sozinho, assim, né? 4h21. Júlio Nascimento, que hoje veio na estica, com o melhor traje pra entrevistar a Aranha. E além de 2008, tem outro momento marcante, né, Aranha? 2017, que tem até um cenário meio que parecido, né? Porque você é decisivo contra o Santos. E aí a gente fala aqui de um jogo contra o Guaratinguetá, fora de casa. Mas e um jogo contra o Santos, o peso que é o Santos, contra um time que tinha grandes estrelas, né? Naquela geração também. Lucas Lima, né? Lucas Lima, Ricardo Oliveira. Era um time difícil de enfrentar também. Você foi protagonista da mesma forma, né? Pegando o pênalti também. Era um time que eu não queria ter enfrentado na semifinal, né? Na verdade, eu não queria que fosse o Santos. Eu fiquei muito triste, assim, quando saiu esse confronto, porque todo mundo sabe do carinho que eu tenho pela Ponte, o amor que eu tenho pela Ponte. Eu saí da Ponte Preta, eu fui pro Atlético como Ponte Pretano, eu fui pro Santos como Ponte Pretano, Palmeiras como Ponte Pretano, e todo mundo sempre respeitou isso, né? Mas eu fiquei muito tempo no Santos e eu peguei, talvez, dos últimos tempos, a época de ouro do Santos, assim, na era moderna, assim. Então, eu acompanhei tudo de perto, aquilo lá. E, pô, e não tem como você participar de tudo aquilo e 4 anos, né, cara? Como titular, joguei mais de 100 jogos no Santos, mais um montão, sei lá quantos que eu fui no banco. Então, você acaba ficando também balançado e eu, sabe, tenho muito carinho pelo Santos e eu não queria estar vivendo aquela situação, só que tinha que chorar a mãe de alguém ia ter que ficar triste, cara. E o Santos é eterno, né, cara? O Aranha não, o Aranha é só um grão de areia ali. Falei, cara, eu vou viver meu momento aqui, eu espero que dê bom pra Ponte Preta, porque a gente precisa mais que o Santos. E o Aranha precisa mais que o Santos. E o Santos do ano que vem volta a ganhar tudo de novo. Cara, foi só pedreira aquele campeonato. Porque a Ponte, ela classifica, ela arranca ali com o Gilson Plena no final, né? Sim. E aí, pô, Palmeiras, Santos e a Ponte ganhando, surpreendendo até chegar na final contra o Corinthians. Que não era um Corinthians de unanimidade no começo da temporada, mas se tornou depois campeão brasileiro, né? No fim da temporada. E eliminou o Palmeiras, que o Palmeiras, sim, era o gigante, exatamente, né? Era o favorito, então, né? foi realmente uma campanha que todo mundo falou, caramba, velho. Será? A Ponte tá acertadinha, a defesa boa, o ataque tava bem com o Potker, Cleison e Luca. Sim. Então era um time que também deixou o torcedor muito otimista, mas era realmente uma pedreira pela frente. O Corinthians, lá Itaquera também foi... A Ponte endureceu, mas o problema foi a desvantagem aqui. Então foi uma campanha marcante também. O Santos, você pegou uma geração gigante no Santos, né? Você viu muitos jogadores que começaram ali e que fizeram sucesso na Europa, hoje alguns voltando pro Brasil, né? O Danilo, o próprio Alexandro. Só que aí, Aranha, e é claro, você fica muito à vontade pra falar, que tem um cara que assim, a gente fala o nome dele, você vai ver que vai ter mensagem pra caramba aqui, que é em relação ao Neymar, que hoje ele tá tentando voltar ao futebol, mas que enfrenta muita dificuldade. Como é que você viu o crescimento dele, se ele realmente é esse cara de outro planeta que todos falam? O Marcelo Fernandes estava aqui no comando da Ponte e sempre falou muito do Neymar, falou, cara, ele é de outro planeta, não tem como comparar, é um cara sensacional e agora tá passando por essa dificuldade, um momento que ele nunca passou na carreira, que é brigar contra o rebaixamento. Sim, a primeira experiência que eu tive com o Neymar, assim, quando eu tava no Atlético Mineiro, nós fizemos bons jogos contra o Santos e na época o time do Atlético Mineiro era um time badalado, era um time cheio de estrelas, né, canchado, um time experiente, com muitos nomes, e nós fizemos bons duelos até em finais da Copa do Brasil, né? E eu lembro que quando eu pedia o nome do Neymar no alto-falante, com a criança, né? E a torcida levantava e eu falava, caramba, e esse moleque aí.
Mas quando você é já macaco velho, malandro, você fala, dá uma porrada nesse moleque aí. Deixa, não vai render nada. Mas. E aí, cara, quer dizer, em 2010, 2009, eu já tinha jogado contra ele. Tem uma foto na vila que eu tô parado assim, orientando, que eu tô vendo que ele ia tocar pro lado e o Neymar de frente comigo assim. Quer dizer, 2009. E aí eu venho jogar com ele em 2011. E, cara, eu não tenho receio de falar que com ele, com o Ganso, com todo mundo, que era um elenco muito recheado ali, mas com o Neymar ali, nós vivemos um extraordinário da bola ali, cara. Foi bonito, né? Sabe, o Brasil parava pra ver o Santos jogar. Ora, e você, assim, é um cara mais sério, né, tal. Sim. Até foge aquele estereótipo do boleiro. E como que você, assim, suportava a caixinha de som? A caixa de som. Chega um funk no vestiário. Aí aquela molecagem do Neymar, coloca a máscara pra comemorar a boné de lado. Como que você tentava administrar isso? É porque, assim, eu até costumo falar nas palestras que eu faço, dependendo de escolinha, assim, eu pergunto pros meninos quantos lados tem a bola, né? Eles como é que falam 4, 12, 8. Cada coisa absurda. Eu falo, não, a bola tem 2 lados, lado de dentro e lado de fora. Mas isso serve como uma metáfora pro que acontece no futebol. Pra gente que trabalha no futebol, a gente vê de uma outra maneira, não vê igual o torcedor vê do lado de fora, a gente vê ali do lado de dentro. Então, aquele ambiente do Santos de festa, de farra, de alegria, era mais quando abria as câmeras, quando era pra vender pro torcedor. Ah, tá. Entende? Mas era um trabalho de muita seriedade, de muita concorrência. O Aranha permanecia naquele grupo do Santos. Naquela época, eu tinha que me desdobrar, eu tinha que dar o máximo de mim só pra estar ali. Sim. Entende? Coisa que o Neymar, o Ganso, o Elano, a galera toda fazia com naturalidade. Eu entendi isso, que pra eu fazer parte daquilo, eu não poderia errar. Eu não podia ser moleque, eu não podia brincar, eu tinha que fazer um negócio sério. Os caras tinham que olhar pra mim e falar, não, pô, é o Aranha. Sim. Né? Tanto que quando não joga um titular, e aconteceu várias vezes isso lá, dos meninos de seleção, eu acho que tinha 6, 7 na seleção na época do Santos, de poupar os caras eles viajaram pra seleção, vinham os reservas, o Rafael ia e eu jogava, e aí sempre tem aquela conversa, o Santos tá vindo com time reserva, não sei o que, eu falo, se perder não vai ser por causa de mim, não. Se o time tá ruim por causa de alguém aqui, é por causa de vocês aí, por causa de mim, não. Porque eu dava a minha, eu dava a vida. Então, assim, era tranquilo, porque era um ambiente sério, de muito trabalho. O Neymar é um cara, até de certa forma, tímido, mas sério também, né? Então, nos momentos que dava pra descontrair, quando você vê ele chegando no estádio ali, é o momento daquilo. A TV pede aquilo, o torcedor pede aquilo. E ele entendeu isso, né? Todo mundo. É um jogo. É um show também. Faz parte, né? Se isso acontece na NBA, se acontece no futebol americano, a gente não acha legal. E acontece, né? Sim. E acontece lá também. Só que assim, quando vai aproximando do momento do jogo, onde que tem que passar a instrução, as coisas começam a ver um aquecimento, aí sim, desliga a caixinha. Gente, vamos lá, agora... Parou. Agora é todo mundo no mesmo ritmo, né? Porque se cada um coloca um fone no ouvido para se concentrar de uma maneira, para dar uma relaxada até chegar o momento de entrar pro jogo, pro aquecimento, da parte, né, mais séria, cada um põe o fone e fala, o grupo tá rachado, ninguém... Aí se põe uma caixa de som para todo mundo compartilhar no momento. Vocês da imprensa. Sabe? Porque o jogo é esse, cara. É morder e soprar, né? Alguém tem que bater, alguém tem que soprar. Senão, se todo mundo concordar, não tem debate, não tem programa, não tem nada. É isso. Nós estamos recebendo aqui no Arena CBN Mário Lúcio Duarte Costa, o Aranha, goleiro formado na base da Ponte. Narra aí, Júlio, uma cobrança de pênalti do Aranha. Daqui a pouco, Aranha. O Fábio Scheib, hoje ele é segundo secretário da Leila Pereira. É o homem de Para com isso. O homem apita. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Aranha, assim, daqui a pouco. Quero fazer uma pergunta pro Aranha também, que mexe com o coração, mas não é desse time que você tá pensando, não. Mas daqui a pouco eu faço voltando do repórter CBN. Tá ligado, tá ligado. Opa, então, Aranha, prepara aí, hein? 4 horas eu tava lá quando a Leila chegou. Então, ele pegou essa mudança, né? Mas ela era investidora na época, né? Patrocinadora. Sim. E aí, 2015, né? 2015, se não me engano, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, não é? E vice-paulista. E vice-paulista, verdade. Não saiu? Então, Fábio Scheib, faz a sua pergunta aí, porque atrasaram lá.
Não, tudo bem, não é sobre o Palmeiras, não. A gente sabe que o Aranha, depois que parou de jogar, também teve experiências com outros times, né? Saindo até dos assuntos previsíveis, dos times previsíveis aí. Eu queria saber, eu como sendo natural de Mogi Mirim também, sei que ele teve uma passagem pelo Mogi Mirim, acabou não dando certo a reestruturação no Sapão, passa por muitos problemas financeiros também, diretoria. Queria saber o quanto é triste ver um time de tanta tradição também do futebol paulista, o Mogi Mirim, que agora não tem nem divisão para jogar, né, Aranha? É verdade. Eu tive junto com a WKM para tentar fazer essa reestruturação no Mogi Mirim, né, fazendo parte da coordenação lá. E eu cuidava da parte de goleiros, né, e muita gente fala que eu era preparador de goleiro no Mogi Mirim. Não era não. Eu na verdade era coordenador e tinha um preparador de goleiros lá também. E, cara, foi feita a reforma do vestiário, foi feita a reforma de alojamento, de refeitório, colocou iluminação, porque não tinha nem fiação lá, tinha... Muitos problemas estavam sendo resolvidos, o time voltou a disputar o Campeonato Paulista. Se eu não me engano, foram cerca de 20 vistos americanos que o Wilson, a WKM, tirou para poder levar os meninos para os Estados Unidos, para fazer um tour lá, para ver se ficava algum menino, e ficaram 5 lá. E, enfim, então era um projeto muito bacana que tinha tudo para crescer, sabe? Só que, infelizmente, a politicagem dentro da bola é muito complicada, é muito difícil, e é uma parte que eu não me envolvia, não cabia a mim. Então era advogado, era o pessoal da patente alta lá, e aí nós acabamos meio que sendo expulso de lá, assim, né? Então a gente não deu sequência nesse projeto aí, que era um projeto bem legal. 4h32. Aranha, só pra gente não perder também essa questão dessa mudança que a gente tá falando da tua carreira do Santos e do Palmeiras, você chega numa época que tem o início da era Leila Pereira, né? Sim. E aí o Palmeiras voltando a ser campeão da Copa do Brasil e depois engatando uma sequência de títulos. Como é que foi essa mudança e se hoje você se surpreende com o que o Palmeiras se tornou com ela, hoje como presidente, mas iniciando a trajetória como uma patrocinadora? Olha, olhando de uma maneira fria, né, calculista, em cima de tudo que eu vivi, a gente via sempre, às vezes, a Ponte brigando, não só a Ponte, mas a Ponte, de repente o Sport, alguns outros clubes brigando na parte de baixo da tabela, e quando a gente chegava no meio da tabela e escapava do rebaixamento, já era um alívio geral para todo mundo. E aí, quando você olha para os números, você começa a ver que a Ponte e alguns clubes gastavam um pouco, eram os que menos tinham um poder aquisitivo, as menores folhas de salário do campeonato. E os times que chegavam lá em cima brigavam para ser campeão, normalmente, eu acho que tem exceções, né? Mas normalmente eram os times que investiam mais. Então o Palmeiras tinha um problema financeiro grande e brigava para não cair ou caía. Verdade. E tinha um estádio também que, igual o da Ponte, de muita tradição, né, que tem um sentimento muito grande, torcedor tem pelo Parque Antártico, mas era um estádio já mais antigo e tal, que tinha seus problemas também, de gramado e tudo mais. E aí veio o dinheiro. Com o dinheiro você começa a escolher as peças que são necessárias. É isso que faz a diferença do dinheiro no futebol, que acontece com o Palmeiras, com o Flamengo. Poxa, eu não tô fazendo gol de escanteio, por quê? Pô, precisando de um cabeceador. Os caras vão lá, tem dinheiro pra um cabeceador. Pô, estamos tomando gol de cabeça. Não, então traz um zagueiro que cabeceia melhor. Pô, mas agora tem 2 que cabeceiam bem, mas a bola não tá chegando. Então traz um cara que cruza direito. Então você vai ajeitando o clube. E se você tiver um bom treinador, né, e alguém com um bom olho no mercado, você vai trazer peças boas. Umas funcionam, outras não, mas de maneira geral, o dinheiro traz o sucesso no futebol. Sim. Futebol não é barato, futebol é caro. Né? Se a Ponte Preta agora subiu, para a Ponte Preta competir lá em cima, vai ter que competir financeiramente também. Sim. Porque senão os caras que têm mais grana vai pegar os melhores primeiro e a Ponte vai ter que garimpar. Vai ter que pegar aquele cara bom que não tá num bom momento e torcer pro cara voltar. Era isso que acontecia com a Ponte, que acontece com os times do interior. 4h35, um intervalo rapidinho, aí a gente já volta para bater um papo do Aranha, porque é um mês importante, mês da consciência negra, e o Aranha tem um papel fundamental nessa situação, dando palestras, já vivenciou muita coisa,
Eu tô pegando uma raiva, Aranha, de argentino, principalmente por conta disso. Isso tá me tirando do sério. Júlio tá aqui também, vai conversar um pouco mais sobre esse assunto e falar também sobre Ponte Preta, né? Porque se tem um cara que conhece Ponte Preta, inclusive ele chegou aqui, eu falei pra ele, falei na cara do Aranha. Naquele episódio de 2017, que virou um desespero, tinha acabado de chegar, só um cara tava no gramado. Aranha. Vai mexer com o homem? Tá louco? Dentro do Moisés? Pelo amor de Deus. A gente faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta. 4h35 hoje, Aranha é o convidado especial aqui do Arena CBN. Tem um monte de pergunta também aqui, Aranha. A gente vai ler todas pra você já já. Arena CBN. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. Hospital PUC Campinas. Tradição e inovação em cada diagnóstico. Diretor técnico Dr. Aguinaldo Pereira Catanossi, CRM 109253. Santista Mário Quintino, que acompanhou de perto a carreira do Aranha quando estava vestindo a camisa do Peixe, vai trazer as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, pro Aranha também especial, Lupe. Ouvindo ele falar aí de 2011, 2012, dá saudade, viu? Muita saudade daquela época. Tenho certeza que todo santista que está ouvindo também sente isso. Trazendo informações então, Lupe, para quem utiliza a rodovia Professor Zeferino Vaz, atenção no trecho de Paulínia, à altura do quilômetro 125, tem atendimento de um acidente que aconteceu ainda no final da manhã, já na Avenida Roberto Moreira, só que aí tem reflexo então na Zeferino, na pista sentido Cosmópolis, para acessar já esse trecho então de Paulínia, atenção ali pela região, proximidades também do Parque Zeca Malavasi. Para quem vem a Campinas, a movimentação é maior, já na altura da rodovia Professor Zeferino, do trevo de Barão Geraldo, à altura do quilômetro 114, e pela Dom Pedro, nosso ouvinte já diminui a velocidade a partir do trevo dos Amarais, pelo excesso de veículos, lentidão do quilômetro 143 até o quilômetro 145. Seguindo em direção de Jacareí, movimentação maior aqui em Campinas, na passagem pelo trevo da Mackenzie, região do quilômetro 129. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. A experiência Porsche está de casa nova em Campinas. Visite o novo Porsche. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Lupe. 4h39. O Aranha, o Renatinho tá aqui, Renatinho Alves é um figura. Lembrar do Guaratinguetá é mole. Ponte Pretano raiz vai lembrar do pênalti que o Aranha pegou do Petkovic em 2006 no Moisés Lucarelli. Foi o jogo que você mais defendeu esse jogo? Ah, foi um dos jogos que eu mais peguei bola e trabalhei, porque aniversário da Ponte e deu uma virose, eu acho que metade do time titular teve que buscar os meninos no alojamento da base para ir pro jogo.
O goleiro titular era o Jean, eu era reserva. E aí eu acabei jogando esse jogo. Tava 0x0, peguei um pênalti do Pet. E aí a gente ficou lá, na retranca, sendo amassado, contra-ataque 1x0, contra-ataque 2x0, 3x0. Aniversário da Ponte, 106 anos, foi uma festa tremenda, assim, foi muito legal, muito marcante. Pra mim foi um dos melhores jogos, tanto que no outro dia, o Petkovic, no mesmo dia o Pet ligou pro irmão dele, que era empresário, o irmão do Pet me procurou pra poder assinar com eles. E aí, você assinou? Assinei. Aí sim, né? É um jogo, hein? É, mas sabe o que é mais engraçado? É que assim, eu morava no Moisés do Carelli, nessa época. E eu tava brigando lá, pedindo, implorando pros caras da Ponte me dar R$1.000 de aumento, que eu queria mudar pro kitnet. Vai. Porque lá no banheiro da Ponte tava faltando os vidros no banheiro, pra tomar banho lá, vinha um vento. Nossa. A vida aí, como ela é, vai. Você acha que futebol é... E aí eu queria R$1.000 só pra alugar um kitnet, que eu falei, pô, o kitnet é 600, vai sobrar ainda uma merreca ainda pra comprar as coisas. E nada, eu não conseguia, cara. Eu fiquei uns 3, 4 meses tentando esses R$1.000 e nada. E aí eu fiz esse jogo, o empresário ligou no outro dia, assinei com ele, eles vieram na Ponte e falaram, vem buscar o Aranha. Aí os caras falaram, pô, como você veio buscar o Aranha? Não, vem buscar o Aranha. O salário 40 ganhando, não tem condição não. O cara tá jogando Série A, Copa do Brasil. Sim. Tá louco. Não, pera aí, vamos conversar. Aí conversaram, aí era pra me dar 1.000, aí acabou sendo muito mais de 1.000. Se tivesse me dado os 1.000 do kitnet, os caras tinham ficado. Não tinha nem ensinado com o empresário que eu liguei. Aranha, eu lembro assim, mas você vem do projeto do Ponte Sumaré ou não? Vim, eu tava em Sumaré. Porque na base, assim, eu lembro de você no Sumaré, mas Sumaré. já indo pro profissional. Já era profissional. Quem que é, assim, de molecada o Roger é com você ou não? O Roger tava em Campinas, tava no Sub-20, no Sub-17, na época era juvenil, essas coisas, né? Quem que é, assim, contemporâneo? De Sumaré, veio o Ângelo, volante jogou no Fluminense. O Alan, lateral. Alanzinho. Alanzinho. A mãe dele. A mãe dele fica lá. Ela também te liga? Ela já te deu cueca ou não? Não. Tem uns amigos da imprensa que ela dá cueca. Alanzinho. Eu não vou falar o nome da galera, não, porque senão eu vou deixar os caras numa saia curta, mas tem. O Vaguinho, que depois jogou no atacante. Veio uma leva boa de lá. E teve muitos que jogaram lá com a gente. O ETA é da sua geração? Não tava lá não, mas tem o... Carpini Não, né? Carpini é mais novo. Não, o Carpini chegou depois, bem depois já em Campinas. Mas, por exemplo, teve o Fred, que era um atacante, que jogou o Brasileirão, jogou aqui na Ponte. E aí ele desceu pra Ponte Sumaré. Daí o cara virou médico, virou fisioterapeuta, médico. Agora ele é um dos top de cirurgião aí. Caraca, de atleta, de joelho, essas coisas. Caramba, que legal. Eu lembro do Fred. Dessa né? leva. Porra, legal. Vaguinho, olha, Vaguinho rápido, né? Teve uma galera bacana ali que depois muitos não vieram pra Ponte, mas jogaram no interior, para os clubes também. O treinador era Ladeira. Alanzinho era guerreiro, batia pra caramba. Ele é do Padre Anchieta. Padre Anchieta. Do amador, eu acho que era do Padre Anchieta. O Eduardo, ele pergunta, Aranha, por que Aranha? Tá. Tinha um treinador na minha cidade chamado Ayrton Custódio. Esse cara, ele falava assim, ó, eu sei tudo e mais um pouco, eu estou à frente do tempo. Esse cara era... Que isso? E depois de muito tempo, na época a gente falava assim, esse cara é mala, esse cara é maluco. Só que depois que eu virei profissional, eu começava a lembrar das coisas que ele falava, eu falava, mano, esse cara tava à frente do tempo mesmo. Esse cara sabia tudo e mais um pouco. Vou dar um exemplo. Tinha um atacante rápido, chamava Cleito. Ele ligava na Ponte Preta e falava, olha, tem um atacante aqui, chama Cleito. Mas no sul de Minas, todo mundo conhece ele como Flecha, por causa da velocidade dele. Tem um volante aqui, o nome dele é Paulo, mas aqui em Minas, todo mundo chama ele só de Pedrada por causa do chute. Eu quero ver essa pedrada aí. E quando ele ligava pra falar de mim, nos clubes que não tinha internet, WhatsApp, as coisas, era ligação mesmo, né? E ele é conhecido como Aranha Negra. Parece que ele tem um monte de braço. Legal. Pô, o cara é gênio, velho. Era assim, porque naquela época os apelidos eram o que... Sim. É o que pegava, mais pegava. Hoje é tudo nome composto. Mas isso aí tem uma explicação que depois a gente entra nesse assunto. Empresário, né? Não, tem uma questão meio racial, mas é outro assunto. Mas, enfim, ele fazia esse tipo de coisa. Então, eu lembro que ele mandou 2 meninos pro Vasco. E qual que era a estratégia dele? Ele ligava, por exemplo, o que aconteceu? Ele ligando no Vasco. O pavor de quem é famoso, de quem é conhecido,
é esquecer um amigo de infância, um parceiro. Sim. Por favor. Então ele ligava e falava assim, por exemplo, o treinador, o Vanderlei Luxemburgo, meu grande amigo Vanderlei Luxemburgo, pediu pra eu ligar pra você pra pegar o contato dele, que na hora não deu pra passar. Aí a mulher falava, nossa, vai que é um recado do Vanderlei, e eu não passei. Pronto. E chegava no Vanderlei, o seu grande amigo de Pouso Alegre, Ayrton Custódio, tá pedindo um contato pra poder ver o negócio de uns meninos. Aí o Vanderlei não lembrava, falava, meu Deus, não posso ter esquecido um amigo. Passa o contato. E aí ele ligava. O cara é um visionário mesmo. Era. E aí nisso ele já embocava 2, 3 meninos. E aí ele mandava, eu lembro que na época ele mandava assim, o nome, o apelido nas costas, e na frente ele colocava assim, ó, apoio, patrocínio, não lembro, e a marca de um banco famosona assim, sabe? Que isso? Mas não era patrocínio, não era nada, era só pra Sim, tipo assim, impressionar. Pô, os caras têm patrocínio já de... Os caras são fera. Fera. Porra. Esse cara era assim, então ele põe apelido em todo mundo e fazia essas articulações e mandou gente pra, cara, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Ponte, pra todo canto, você pode imaginar, ele mandou jogador. Visionário. Isso aí é Desse marketing, jeito, cara. mas Isso é muito bom. O Edu, manda um abraço pro Aranha, Edu do Banco, gente da melhor qualidade. Pessoal, boa tarde. O grande goleiro Aranha tá mandando mensagem aqui, valeu. Deixa eu pegar aqui, Aranha, muita mensagem. Eu quero a camisa 100 jogos do Aranha. Ela é muito linda, me ajudem. Aranha, F. É aquela sou seu fã, personalizada? sou seu admirador, é o Márcio Mourão de Campinas. Essa daí, meu sogro é desesperado com essa camisa então, também. Essa camisa aí, as duas, a da Champs antiga e depois a da Adidas mais nova, essas aí, elas circulam muito na internet, muita gente me pede, eu já comprei na internet. Se o Aranha comprou, eu não tenho. E então, ela tem um mercado, essas duas camisas tem um mercado até aquecido na internet de colecionadores, de grupo que fica negociando as camisas assim. E sempre aparece essa camisa lá, o pessoal procurando. Teve uma, foi no Derby que você lançou, né? Então, Brinco. foi no Brinco. 2-2. Cara, fiz 100 jogos no Derby, né, cara, no Brinco. E essa camisa do Derby, se eu não me engano, hoje, se ela tiver num estado ruim, ela vale uns R$500. Ô, louco. Se ela tiver num estado bom, dependendo do estado que aí é... Milão. De mil pra cima. Caramba! Da Adidas também. Tem um preço também que é mais novinha, da Adidas tem um preço mais elevado também. A última vez que eu vi na internet, que eu pesquisei por um amigo meu que queria também, achei uma, tava meio zoadinha, tava 450. Mas tudo na internet. Sim. Boa. Ó, antes do Júlio, boa tarde, Lupe, amigos. Só agradecer ao Aranha por todos os serviços prestados à Ponte e ao futebol. Aí ele tá fazendo um desafio aqui. Será que ele improvisa um rap, um freestyle com o título da Série C? É o Alexandre Ananias. Você tá nessa também, Aranha? Não, tem coisa que não me arrisco, não. É o Alexandre Ananias de Valinhos. Júlio Nascimento, manda! Aranha, entrando nesse assunto, ainda mais estando em novembro, né? A gente sabe o quanto é importante a gente falar sobre a conscientização. O que mudou desde aquele episódio contra o Grêmio lá em Porto Alegre? E se você tem consciência do quanto você é referência hoje pra essa molecada, né? Porque a partir desse momento... muitos passaram a ter justamente essa consciência, né? Antes tinha aquela coisa de isso aí faz parte do futebol, é a cultura, no estádio de futebol tudo pode. Mas não, existe um lado de humanização muito importante, de conscientização também, né? Não, sim, eu tenho noção do que o Aranha representa nisso daí, porque é uma coisa que eu plantei, sabe? Até antes da gente entrar aqui, a gente tava conversando, eu faço meus eventos, minhas palestras desde 2004. Eu converso, debato, estudo, leio sobre isso, participo de movimentos desde meus 15 anos, por causa do movimento hip hop na época. Sim. Então, assim, eu tenho uma estrada muito grande. E o hip hop ajuda, né? Porque a cultura do hip hop ajuda nisso, né? Que tá fazendo 100 anos hoje? Não lembro agora. Tá fazendo aniversário hoje. Eu vou pesquisar aqui. E aí, então eu tinha uma base muito grande e coincidiu daquele episódio do Grêmio acontecer no momento que a internet estava tendo seu maior boom. Com celulares, redes sociais, smartphone. Então, aquilo tomou uma dimensão muito grande que antes não tinha essa dimensão, porque você dependia só de um determinado momento, horário, na TV ou na rádio. Só que a internet fomentou muito aquilo. E como eu tinha muita coisa para falar, né? Tinha muita coisa para passar. Quanto mais eu falava, mais as pessoas ficavam curiosas, mais convites surgiam. Então eu nunca venho num programa e começo a falar sobre o assunto. As pessoas me perguntam e eu falo, porque fui acusado até de estar usando isso para poder me promover.
E não, eu me ferrei muito com essa história. Eu falei não pro Jô Soares, eu falei não pro Celso Portiolli, eu falei não pra muita gente grande. Pra Fátima, depois eu atendi a Fátima, mas falei pra Fátima Bernardo, pra muito programa grande, eu falei não. E você, nesse meio, falar não pra essas pessoas assim, tem um peso, né, cara? Então, assim, foi um momento complicado, muito difícil, mas aconteceu com um cara que tinha pelo menos um mínimo de preparo pra lidar, pra passar um recado, pra passar algumas ideias, né? Isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Muitas vezes a vítima, ela é vítima 2 vezes, né? Eu até evito falar sobre o episódio do Guarani em 2019, mas aquele episódio do Guarani me mais prejudicou, né? E não tô falando nem do lado humano, mas do lado profissional mesmo, né? Porque muitas pessoas falaram assim, o Júlio, a partir desse episódio, ele vai começar a tratar mal o Guarani. E não, eu consegui separar aquele indivíduo do clube, e tanto que eu nunca tive problema em termos de imparcialidade com o Guarani. O Guarani até me deu o devido suporte. Mas então você acaba sofrendo essa pressão mesmo na condição de vítima, né? E o Aranha passou por isso também. Sim. Né? Você é vítima, mas as pessoas querem te dar descrédito. As pessoas falam o tal do mimimi, que é pesado. Mas o modo como a Aranha passou por isso e transformou isso em algo positivo, né? Principalmente para ajudar hoje a garotada a ter mais conscientização, é algo exemplar, né? O Aranha, ele foi a vitrine, né? Infelizmente foi a vitrine. Mas felizmente foi um cara consciente como você, né, Aranha? Que é um cara muito forte também, tinha muita consciência, né, do que estava acontecendo, porque isso ajudou muita gente também. Sim, e tanto que eu posso, com toda a humildade, toda a tranquilidade, perguntar, assim, se vocês viram alguma entrevista, alguma fala, algum posicionamento do Vinícius Júnior. Vocês lembram que alguma entrevista dele falando? Não, é nota, alguém faz, porque... Sim, é uma publicação em rede social, né? Entendeu? Não tem uma entrevista ele falando sobre o assunto, explicando o porquê das coisas, porque ele não tinha esse letramento, não tinha esse conhecimento, acho que está adquirindo, né? Mas não tem o suficiente para poder estar expondo, falando. Então, assim, quando você vê um jogador de futebol falando sobre outros assuntos que não sejam sobre futebol, isso traz um certo espanto, assim, para as pessoas, né? Eu lembro que na primeira entrevista que eu fiz, eu falei da história da Princesa Isabel, que não foi bem assim, que libertou os escravos. No outro dia, meu celular não parava de mensagem. De pessoa falando que eu era burro, que eu não estudei, que não sei o que. Eu falei, caramba. E aí eu comecei a perceber que a maioria das pessoas não conhecia a história do Brasil, não conhecia a sua própria história. Então, assim, foi importante nesse sentido de trazer algumas questões, de dar visibilidade para essa causa que virou um debate mundial, né? E até hoje esse debate, esse espaço não cerrou. A gente está falando aqui agora sobre isso, né? Muitas coisas avançaram. E eles falam, agora aumentou. Não, aumentaram os números de denúncias. Porque antes você não tinha não era nem crime, então... As exposições aumentaram, né? Exatamente. Isso é uma proteção também. E aí entra um pouquinho naquilo que você falou da questão dos apelidos, né? Sim. Que aí acho que dá pra gente encaixar esse tema nessa linha de raciocínio. Sim, porque às vezes a pessoa acha que racismo é só se xingar ou proibir alguém. Vai muito além. Às vezes a pessoa fala, esse negócio é mimimi, de racismo estrutural. Aí, no caso do futebol, por exemplo, que a gente tinha os apelidos antigamente, e começou a vir os nomes, né? Nome composto, né? E o que acontece? Tem uma regra na FIFA, me corrija se eu estiver errado, se você tem passaporte europeu, você não ocupa a vaga de estrangeiro. Isso. Então, esse menino aqui tem um poder de venda muito maior. Claro. E aí, na base, você vai começar a dar preferência pra quem? Pra quem tem esse passaporte. Sim. Mas o menino é pobre, na maioria tá na base, ele não tem o passaporte. Como é que vai saber quem é, quem não é? Qual que é a estratégia que os caras adotam? Pô, já vou botar o meu sobrenome alemão, italiano, espanhol na camisa, que o empresário que vai assistir o presidente do clube lá, alguém vai ver e vai falar, opa, peraí. Esse menino aí é espanhol? Peraí, vou puxar um passaporte dele. Então, o perfil do jogador começou a mudar. Mas o Neymar foi, o Robinho... Pô, mas aí você tá falando de exceções, da ponta da pirâmide, tô falando da maioria. Verdadeiro jogador, né? Na maioria, a maioria hoje, porque o futebol, né, é uma roda gigante, a origem do futebol é muito elitista, muito racista. Então, era só pra rico, pra branco rico, não era pra branco pobre também. E deu uma volta, o povão caiu no gosto popular, virou os estádios para 200 mil pessoas, todo mundo ganhando dinheiro. Só que agora a pandemia mostrou para
para um certo grupo de empresário, de investidor, que você não precisa ter o torcedor dentro do campo. O futebol, na verdade, hoje ele tá direcionado para a televisão, né? Então, você pode fazer uma arena menor, colocar o ingresso lá em cima, dar uma baita estrutura e ter um público menor. E aí tá voltando a elitizar o futebol novamente. E aí você começa a ver dentro de campo também. Olha, você percebe isso? Por exemplo, e me corrija se eu estiver errado, por favor. A gente acompanha os jogos, né, e das arenas pela televisão. Você vê um clube como o Corinthians, um clube como o Palmeiras, clubes populares, né? Sim. O Corinthians nem se fala, o Palmeiras também tem uma torcida gigantesca. E em virtude desta elitização / arenas, a gente não vê, né, mais o público, o verdadeiro público do futebol, né? O povo. O povo. O Corinthians, que ele é o clube da democracia, o clube do povo. A gente, pela televisão, a gente não percebe esse povo na arena. O Palmeiras é a mesma coisa. O Maracanã do Flamengo, tão popular, também a gente não percebe isso, né? Sim. E isso cai na armadilha racial, porque muitas armadilhas que eram feitas para as pessoas negras hoje afetam pessoas brancas também que são pobres, que moram no mesmo lugar, comem da mesma comida, escutam a mesma música, sabe? Então, assim, talvez não afete tanto o Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras hoje, porque são clubes de massa, eles têm tantos torcedores que... Em todas as camadas, né? Em todas as camadas que acaba suprindo isso. Mas se você traz para uma realidade do interior, para uma Ponte Preta, por exemplo, que tá aí... Eu vi o projeto, achei incrível, espero que aconteça. De modernização, né? Do Majestoso, eu espero que aconteça, mas nesse contexto, de que o torcedor ponte-pretano, de verdade, o que acompanha ali, ele não fique de fora. Que criem-se alguns artifícios, algumas maneiras para que o torcedor raiz da Ponte Preta, o povão mesmo da Ponte Preta, continue ali. Que ele possa usufruir também de um banheiro bom, de um estacionamento bom, de um né? Não ficar ali tomando sol, tomando chuva, porque imagina, o cara passou 30 anos ali tomando sol e chuva no Majestoso. Aí na hora que põe uma cobertura que deixa tudo bonitinho, fora. Ele tá de fora, né? Então, tendo esse tipo de cuidado com o torcedor, eu acho muito válido. Sim. Muito válido. Ô, Lupe, posso modular totalmente o assunto? Eu preciso fazer um intervalo. Ah, tá, então vai. Eu preciso fazer um intervalo, senão o Marcelo vai me matar. Um intervalo, daqui a pouco você vai continuar modulando esse assunto. 4h57, a gente volta já. Arena CBN. O hospital... Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem transmissão de vôlei aqui na CBN às 9h. Rafael Pio e Renata Rondini vão contar a história do duelo entre Cruzeiro e Vôlei Renata, lá do ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais. Tem vôlei, tem emoção, tem jogaço, tem CBN. E gata. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. 5 horas em ponto. Júlio, você vai encerrar, mas assim,
ligeiro. Quem seria o seu goleiro titular pra Copa do Mundo na seleção brasileira, Aranha? Nossa, essa é muito simples, hein? Rapaz, você me apertou sem Alisson, abraçar. Ederson, Hugo Souza. Quem mais? Tava fácil, não dava, Aranha? Cara, difícil, sabe por quê? Eu não acompanho muito futebol mais, né? Faz muito tempo. Deu uma desligada, né? Esse futebol aí não me interessa muito. Não acompanho muito, não, sabe? Mas eu sei que tem um goleiro que tava no Botafogo, que é muito bom. O John. Bom goleiro. E eu acredito que esses dois que já estavam na seleção, que jogam lá fora esse tempo todo, não tem condição o cara jogar todo esse tempo lá fora no livro, o Alisson, o Ederson também. E não ser um goleiro de alto nível. Mas que eu conheço, assim, que eu sei que são goleiros confiáveis, são goleiros muito bons. Esses três, assim, mas deve ter outros também, que eu não acompanho muito. O Carlos, do Palmeiras, Carlos Miguel, né? Ah, esse é brabo, hein? Ele é grandão também, ele lembra um pouco até o Aranha lá naquele jogo lá do Guaratinguetá. Aliás, o Palmeiras tem um novo Aranha lá, né? Tem um menino chamado Aranha, né? É Você ficou sabendo se é inspirado em você ou é outra coisa? Sim, e ele já falaram pra ele se ele ia mudar, ele não quis mudar, eu sigo ele me segue, assim, eu acho bem legal, achei bem legal. Ele pegou esse apelido lá na época do esporte, na base, e decidiu manter, e tomara que ele seja infinitas vezes maior do que o Aranha. Aranha, 5 horas e 1 minuto, cara, a gente tinha muitas outras perguntas, mas nosso horário é um pouquinho apertado, mas acho que foi bom. Gostou de participar do Arena? Resenha boa, conversa boa. Vou marcar outro dia aqui pra você voltar, parte 2. Aí eu quero que você canta um hip hop pra gente. Eu vou dar uma ensaiada, né? Aliás, hoje você tinha razão. Hoje, dia 12 de novembro, é dia mundial do hip hop. Você acha que ele ia errar isso? Não, eu só confirmei ele só tava na dúvida. Ele só tava na dúvida. Falei, não, vou confirmar aqui, Aranha, é isso mesmo. Aranha, brigadão, viu? De coração mesmo. Aranha! As portas estão abertas aqui da CBN. Obrigado, Aranha. É isso mesmo, Obrigado, pela pátria, por te preparar. Vai pegar, pegou! Valeu, gente. A gente volta amanhã com a Arena CBN. Grande abraço pra todo mundo.